Pronto. Acho que já entrou a maioria, não é isso? Entrou todos ainda não, mas aqui tá, o povo está entrando devagarzinho. Cadê? Aqui. Voltou aí, galerinha? Estão conseguindo visualizar tudo? Aham. Pronto. Eu tô fora dessa live agora, não mandei para mim, mas vou dar sequência aí. Não tô, então, eu tô sem visualizar, mas se travar, vocês me avisam. Não é isso? Vamos visualizar o coeficiente B dentro do gráfico. Vamos entender como é que esse cara funciona direitinho, tá? Então, assim, ó, o coeficiente B, ele é o termo independente. O que é o termo independente na minha função? Eu tenho aqui AX, não é isso? E tem um cara B aqui do outro lado. O B é sempre aquele termo independente, o termo que ele não vai interferir no resultado das multiplicações de X, tá? Sempre ele vai ser um valor constante na minha equação. E no meu gráfico, gente, ó, observe, eu tenho um gráfico aí verdinho, tá vendo? Onde é que é B? Ó, a ideia, não é isso? Nessa equação, eu preciso identificar de forma prática que é o valor de B. B é o valor onde o meu eixo cruza, né? Vou colocar assim, na verdade, o gráfico ele cruza o valor, o meu Y, tá vendo? Esse cruzamento aqui em Y, tá? É esse carinha lá, tá vendo? Ó? O valor de B é o cruzamento da reta no ponto, no eixo das ordenadas, ou eixo Y, tá ok, gente? Então, o valor de B, o termo independente. Então, quando você pega uma questão, uma equação, que você identifica que o valor constante, certo? O valor de B é sempre o valor constante da minha função. O valor de B é sempre o termo que não interfere em x, que não multiplica x. Sempre o termo que está sozinho, ele é o valor que vai cruzar o meu eixo y, o eixo das ordenadas, tá certo, gente? Então, bora lá, vamos. Ó, construção de um gráfico. Ó, Gilmar aí que disse, aquele gráfico, não sei o quê, que eu não estou entendendo. Vamos entender o gráfico agora, presta atenção. Gente, para construir o gráfico de uma função, primeira coisa, eu tenho a ideia de construir substituindo valores, ou eu posso fazer um esboço direto. João, qual a diferença de construir um gráfico e fazer o esboço bruto do gráfico? Quando eu falo de construção, gente, eu vou atribuir dois valores na minha equação para construir o gráfico, gente. Ó, galera, o gráfico de uma função do primeiro grau, ele é o quê? Ele é uma reta, não é isso? Se ele é uma reta, gente, lembra do conceito geométrico? Vou voltar lá em geometria, quando vocês viram isso no sexto, sétimo ano, conceito de geometria. Uma reta, para determinar uma reta, eu preciso de quantos pontos para determinar uma reta, gente? Quem lembra? Eu preciso de 2 pontos, não é isso? Então, no meu plano cartesiano, isso, no meu plano cartesiano não é diferente. Eu preciso de duas, só que esses pontos eu vou chamar de coordenadas. Eu preciso de duas coordenadas. Então, de forma simples, é só fazer o quê? Eu atribuo um valor para x e acho o valor de y. Ou você pode atribuir um valor para y e achar x, tá? Vai ser, eu vou fazer um de cada. Vou adotar um valor, eu vou pegar uma função aqui, ó, tá vendo? Então, o gráfico de toda função do primeiro grau, ele é uma reta. Então, basta atribuir 2 pontos para você encontrar essas coordenadas, tá? Observa assim, eu tenho y é igual a 2x mais 1. Gente, presta atenção. Eu posso substituir o ideal, a ideia matemática é que eu substitua valores sempre em x, né? Mas não impede que, de forma prática, eu substitua também um valor em y, tá certo? Então, eu vou fazer as duas coisas. Eu vou substituir um valor em x e vamos achar o resultado. Vou substituir um valor em y e vamos achar o resultado. Só para a gente entender que existe duas formas de resolução
substituindo o valor em x e substituindo o valor também em y, tá? Veja só, se eu substituir x é igual a 1, observa, presta atenção, olha na minha equação aqui o que eu tenho, tá? Veja aqui, ó. Se o valor de x, tá vendo? Esse valor de x aqui, né? Eu vou substituir x por 1. Olha na minha função, olha o que eu fiz aqui, ó. Estou lhe ouvindo. Estou te ouvindo. Estou ouvindo, Gilmara. Verte a tela. O senhor tá grande e a tela tá pequena, eu não tô vendo direito. Isso aí é contigo, né, não, Gilmara? Clica. Você clica, Gilmara, passa para o lado. Você está no celular ou no computador? Isso aí não é com ele, não. É contigo, Gilmara. Agora deu. Tem que mexer. No celular. É só você passa para o lado. Isso. Você vai passando para o lado, você deixa na tela grande. Tá visualizando agora? Pronto. Observa, ó. Eu tenho y é igual a 2x mais 1. Tá vendo? Eu adotei o valor de x aqui como sendo, ó. Tá vendo? Eu peguei x como sendo 1, tá vendo? Eu adotei um valor para x, então eu vou substituir na minha função, aqui, ó, no lugar de x, tá vendo? No lugar de x aqui, eu vou substituir por 1, tá vendo? Então, 2x mais 1, então vai ser 2 vezes 1 mais 1. Gente, o cuidado aí agora é álgebra. Eu não posso somar antes de multiplicar, não é isso? Então, a prioridade é multiplicação. Vou multiplicar 2 vezes 1 vai dar 2, que vou somar mais 1, que vai dar 3, ok? Então, observa. E agora eu tenho a minha primeira... Ó, gente, isso aqui é meu primeiro par ordenado, tá? Então, esse par ordenado aqui. A primeira entrada é sempre x, tá? E a segunda entrada é sempre y, tá? Então, veja, x foi 1, observe o meu parêntese, o primeiro número é 1, o resultado 3 está lá na segunda entrada, tá vendo? Então, esse meu par ordenado. Agora, eu vou fazer o seguinte, ao invés de eu substituir valor, eu vou pegar uma outra relação, eu vou substituir valor agora em y. Ó, ao invés, eu vou pegar y igual a 0, tá vendo? Gente, presta atenção. Se eu estou substituindo, opa, volta aqui. Se eu estou substituindo valores, né, em y, agora, o que eu vou fazer? Né? Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou substituir, ó, veja esse carinha aqui, ó, tá vendo? O meu valor de y foi 0, não é isso? Então, onde eu vim substituir, ó, na minha função, onde eu substituí, tá vendo? O 0, tá? Ó, o 0 é a entrada de y. Então, vou botar na minha função 0, como sendo y, igual a 2x mais 1. Galera, qual é o processo aí agora? Eu não desenvolvi todo para caber tudo no mesmo slide, tá? Então, o processo seria o seguinte, esse mais 1 que está do lado direito, eu vou transferir ele para o primeiro membro com o sinal contrário, vai vir menos 1, tá? Então, vai ficar menos 1 igual a 2x. O 2, que está multiplicando o x, vai descer dividindo, não é isso, gente? Então, o meu resultado vai dar isso aqui, ó. O valor de x vai dar o quê? Ó, menos 1/2, tá vendo? Ó, o meu segundo par ordenado aqui agora, tá vendo? Ó, eu tenho aqui o meu par ordenado agora, tá vendo? Veja, eu tenho duas coordenadas, entenderam? O primeiro eu substitui x como sendo 1, achei o par ordenado 1/3. No segundo, cá embaixo, eu substituí x como 0 e achei y como, y como 0 e achei x como sendo menos 1/2. Agora, vamos marcar no gráfico essas duas coordenadas, tá certo? Deixa eu só apagar isso aqui, para que a gente possa não bagunçar, não fica o gráfico ali todo bagunçadão, tá? Professor, Oi. você pode repetir essa segunda etapa aí, por favor? Sim. Onde eu estou apagando aqui, não é isso? Veja isso. Bem, eu posso atribuir valor tanto para x quanto para y na hora de eu resolver. Eu quis pegar exatamente, fazer esse paralelo. Pegar um valor em x e outro valor em y para a gente ver as duas formas de resolução. Nesse caso, eu adotei o valor de y como sendo 0. Então, se a minha função aqui, tá vendo? Ó, a minha função de é 2x e y igual a 2x mais 1, não é isso? Então, no lugar do y, eu vou colocar quanto? Eu vou colocar 0, tá certo? Foi exatamente isso que eu fiz. Então, observa aí, ó, aqui, ó, onde está escrito para y igual a 0, temos
0 igual a 2x mais 1. A função original lá em cima, no início do slide, está y igual a 2x mais 1, não é isso? E cá embaixo eu coloquei 0 igual a 2x mais 1. Entende? Então, no lugar do y, eu coloquei 0, não foi? Então, foi exatamente o que nós fizemos. Eu substituí no lugar de y o valor de 0. Aí desenvolvi uma resolução simples da equação do primeiro grau. Deixa x de um lado e passa número para o outro lado. Então, deixei 2x do lado direito, onde você está vendo aí. Peguei o mais 1 e fui para o outro lado. Ó, tem aqui a igualdade, mostra os menos. O 1 está aqui positivo, eu trouxe ele para o outro lado, ele vem negativo. Quando muda de lado, ele vai inverter o sinal, tá certo? Então, ele vem menos 1. Aí o 2 está multiplicando, passa dividindo, tá? Então, quando ele passa dividindo, ficou exatamente menos 1/2, como a gente está vendo ali, tá certo? Bom, aí, beleza. Então, calma aí, tem gente entrando aqui, deixa eu admitir. Pronto. Beleza. Então, tá tranquilo até aí? Vamos pegar esses dois valores agora e vamos marcar agora no meu gráfico, ó. Tá vendo? Os pares ordenados que nós encontramos lá do outro lado, não foi 1 e 3, né? E menos 1/2 e y foi 0, não foi isso? Gente, vamos marcar aqui agora no gráfico. Observe, ó, o gráfico. Galera, presta atenção. Eu vou voltar o slide aqui, tá vendo? Eu quero só que você perceba aqui, ó. Eu quero que você observe 2x mais 1. Qual é o valor de b na minha equação, gente, ali? 2x mais 1, logo b vale 1, não é isso? Agora vamos lá para o gráfico. Quero que você identifique no gráfico aonde é que a minha reta verdinha está cruzando o eixo y. Não é exatamente em 1? Ou seja, lembra o valor de b, o meu termo independente, é sempre o valor onde eu cruzo lá o eixo y. Não é assim? Então, marco lá a minha coordenadazinha, né? Professor, e esse menos 1/2, ó o meio aqui, onde é que está? Vou mostrar o meio aqui, ó. Observe. Ju, no caso, para esboçar o gráfico, a gente não precisa resolver a função antes, né? Não, só precisa atribuir dois valores, né? Entendi. Ó, esse menos 1/2 aqui, ó, o menos 1/2, onde é que ele está aqui, tá vendo? Ó, exatamente no meio, entre menos 1, ó, no meio entre menos 1 e 0, não é isso? Então, a metade é exatamente menos 1/2, não é isso? Então, tá aqui, ó. Esse menos 1/2 que nós encontramos lá, ele tá aqui, ó, tá vendo? Menos 1/2 e 0, exatamente esse ponto aqui, ó, tá vendo? E o outro aqui, o 1, tá lá marcada a coordenada, então tá lá os dois pontos marcados, tá certo, gente? Então, e no caso, o coeficiente A serve para saber se a função é crescente ou decrescente. Isso, exatamente, exatamente. O coeficiente B, ele é chamado também de um coeficiente posicional. Presta atenção, eu vou usar o meu celular aqui agora, presta atenção. Gente, ó, presta atenção. Aqui é o meu eixo Y, tá vendo? Meu eixo Y está aqui. Se o valor de B é um valor positivo, ele está marcado aqui em cima. Se o valor de B for negativo, esse mesmo gráfico ele vai ter a mesma inclinação, só que marcado mais embaixo. Então, o valor de B é quem vai fazer isso com a função. Ó. Vê que o meu celular ele não está mudando a inclinação, ele só está subindo para cima ou mais para baixo. Não é isso? Por isso, o valor de B é chamado de coeficiente posicional. Ele é uma posição. Por exemplo, se o valor de B na minha equação fosse menos 1, esse gráfico, ele, na mesma inclinação que ele está aqui, ele ia fazer o quê? Ele ia descer para menos 1 lá embaixo. Tá vendo? Então, é só a posição. O valor de B é a posição que ele encontra dentro do meu gráfico, tá certo? Então, o valor de B ele tem essa função aí, né? Ele é a posição onde cruza o eixo Y, tá? Beleza. Vamos adiante. Vamos fechar aqui. Alguma dúvida, gente, na marcação do gráfico? Isso é importante. Então, vamos seguir. Bora lá. Vamos dar sequência aqui nesse rapazinho. Nesse instante, vem as questões. Estou já acabando o slide. Assim que eu finalizar a aula agora, gente, eu vou disponibilizar... Professor! Oi. Fala, Gilmara. Professor. Estou ouvindo. E se eu não falou do X? Se eu não falou do X, só... Vou falar agora. O cruzamento do gráfico no eixo X, não é isso? Isso. É esse cara aqui agora, a raiz da equação, né? Vou falar dele agora. Aí agora a gente mata o gráfico praticamente por inteiro agora, né?
a raiz da equação. É exatamente onde eu cruzo o eixo, né? É exatamente esse ponto que nós vamos falar, Gilmar. Ó. Observe. Gente, o conceito ele é grandão, né? Eu vou resumir esse conceito aí. Chama-se de raiz da função polinomial, a x mais b, né? O valor de x que torna né, y igual a zero, f de x igual a zero. Na prática... Oi. Uma pergunta. Diga. Professor. Estou te ouvindo. Ali naquele gráfico, dava de falar dos dois, do y? Dava. Eu vou fazer um outro gráfico agora, a gente vai posicionar. É porque eu não queria misturar as coisas ainda, porque eu não tinha falado de raiz da equação, aí eu não queria falar desse ponto, né? Gente, presta atenção, tá? O valor de x, né? O valor de x, qual é o conceito? Observa, eu quero que você memorize o conceito de raiz que está dentro do parêntese aqui agora. O valor de x que torna y igual a zero. Gente, esse conceito de raiz, ele serve para qualquer tipo de função, tá certo? Então, se você memorizar só esse pedacinho aí que está dentro do parêntese, o valor de x que torna y igual a zero, tá? Isso aí faz com que você feche de forma fantástica o conceito de raiz. Gente, a raiz da equação, né, eu posso fazer de uma fórmula direta assim, dizendo que a raiz é menos b sobre a, tá certo? Eu não coloquei esse cara aqui, né? Não coloquei ele aí, mas eu poderia, né, dizer o seguinte, ó. Eu poderia dizer assim, ó. A raiz R é igual a menos B, deixa eu botar aqui, menos B dividido por A. Dividido por A, tá? Então, ó, eu poderia dizer o seguinte, direto, a raiz da equação, ele é menos b sobre a, tá certo? Então, isso é interessante eu lembrar, esse conceito de raiz, tá? Porque esse conceito de raiz ele é interessante. Esse conceito de raiz, né, já facilita eu ir direto, marcar no gráfico que é o valor. Então, sempre, isso é uma formulazinha, tá? Raiz é menos b sobre a, tá ok, gente? Então, eu posso chegar direto nesse conceito de raiz aí. Lá na frente eu vou utilizar, tem uma questão que a gente vai resolver nesse instante e eu vou utilizar essa equação aí. Raiz é igual a menos b dividido por a, ok? Belezinha, show de bola. Então, alguma dúvida até aí? Bora verificar esse negócio no gráfico para a gente perceber, né, a coisa funcionando direitinho. Bora lá. Ei, professor. Oi. Esse negócio de raiz é igual a menos b sobre a, usa na equação do segundo grau também, né? Na equação do segundo grau, eu tenho uma outra... Quando o delta é zero. Isso. Aí, lá nós vamos utilizar como soma e produto, né? São dois conceitos que chegarão nas respostas, nos resultados. Porque aqui eu posso ir direto, porque é uma raiz sozinha, né? Lá na equação do segundo grau eu tenho duas raízes. Então, esse menos b sobre a vai ser um conceito para a gente chegar na raiz. A gente vai ver direitinho, bem lembrado aí, tá? Fez uma analogia, fez uma lembrança bacana aí. Show de bola. Então, bora lá. Valeu. Vamos marcar esse negócio aí. Gente, observa, eu tenho 3x menos 6. Quem é a raiz dessa equação aí, gente? Como é que eu faço? Ó, a raiz é o valor de x que torna y igual a zero, não é assim? Então, se y é igual a zero, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar zero igual a 3x menos 6, concorda? Gente, vou pegar esse menos 6, vai para o outro lado positivo, né? 6 é igual a 3x, e aí vou dividir 6 dividido para 3, que y ou x igual a 2. Ou seja, eu tenho um par ordenado aí, né, gente? Ó, quando x for 2, y vai ser quanto? 0, não é assim? Beleza. E agora, ó, Gilmara, por que eu não tinha dito ainda, eu não tinha mostrado para você lá quem é o valor que cruza, onde esse cruzamento da minha reta com o eixo x, né, é o valor. Agora, observe, gente, se eu seguir a reta, segue a reta, ó, lá embaixo, lá no finalzinho, essa minha reta está cruzando o eixo y aonde? Menos 6. No B. Ó, o menos 6 na minha equação lá em cima, não é isso?
Então, os dois valores que cruzam a reta vai ser o seguinte, ó. Quando eu cruzo aqui, tá vendo? Quando eu cruzo aqui no eixo X, nesse ponto aqui, eu tenho a minha raiz, né? Quando cruza o eixo X. E quando cruza o eixo Y, né? Quando cruza o eixo Y aqui, é o valor de quem? O valor de B da minha equação. Não é isso, gente? Então, agora o meu gráfico está aí, mostrado. João, então para me construir o gráfico, eu só preciso de dois valores? Só. Você marca o valor de B da equação e acha a raiz. Menos B sobre A, acha direto a raiz. Fechou, bonito. Pode riscar os pontos e marcar sua retazinha tranquilamente. Então, a reta vai ter dois pontos, né? Um ponto é o cruzamento de B e o outro aqui, ó, no cruzamento de X, você vai marcar a sua raiz e fica fechado direitinho, bacana. Oi. Estou te ouvindo. Professor. Tô te ouvindo. E o Y é o caso. Exatamente. Gente, ó, presta atenção. Vamos para as duas coordenadas. Presta atenção. Você me lembrou um negócio interessante que eu não botei no slide, mas ele refere-se ao plano cartesiano. Toda vez que uma reta, presta atenção, ó, vou usar o meu celular. O meu celular, tá vendo? Ele cruzou aqui, ó, o eixo Y, tá vendo? O eixo inclinado. Nesse momento que ele cruza Y, o valor de X vale 0, viu, gente? E toda vez, ó, cruzou aqui agora, ó, o meu celular cruzou, tá vendo, ó, o eixo X. Nesse ponto do cruzamento aqui, Y vale 0. Então, sempre vai ser assim. Cruzou X, Y é 0. Cruzou Y, X é 0. Então, essa coordenada... Então, nesse ponto, nesse primeiro ponto onde está o 2 ali com o anelzinho vermelho, ali eu tenho X vale 2, Y vale 0. Né? Quando eu tenho lá, né, quando eu tenho a minha relação, quando eu tenho o valor de Y cruzando o eixo Y, né, eu vou ter que vale 0 o valor de quem? O valor de X, tá certo? Então... Belezinha, deixa eu admitir mais um povo entrando aqui. Bora apagar esse negócio para a gente ir para o próximo slide. Alguma dúvida até agora, gente? Vamos ver as dúvidas nesse instante. Eu vou disponibilizar os slides e as questões, tá? Para vocês desenvolverem. Depois aí a próxima aula a gente vem trazendo mais questões. Pronto. Estou fechando o gráfico. Fechei aqui agora, o último conceito agora. Daí nós vamos partir agora para as questões, tá? Crescimento e decrescimento de uma função. Gente, uma função ela é crescente, né? Galera, função, lembra quando eu falei de grandezas proporcionais? Eu disse a vocês, gente, eu preciso trabalhar a ideia de grandeza muito claro, porque grandezas, regra de 3, ele vai formar todas as fórmulas daí para frente, não é isso? Olha o conceito de função crescente como é, né? É aquela em que Y aumenta toda vez que X aumenta. Galera, quando é que uma unidade aumenta e a outra também aumenta? Não era grandezas diretamente proporcionais? Diretamente proporcionais. Exatamente. Então, grandezas proporcionais é uma função crescente, tá certo? Então, só que eu quero que você entenda lá no último parágrafo, ó, o comportamento do coeficiente angular A, quando A maior que 0, eu quero que você memorize isso. Quando o valor de A, eu olho para a minha função, o valor de A, o número que acompanha X é positivo, então essa função minha, ela é crescente. O gráfico dela vai tomar esse posicionamento. Eu vou desenhar o gráfico aqui agora, tá? Então, quero que você memorize esse conceito. Quando o valor de A for positivo, a função será crescente, tá certo? Beleza, então, olha como é que funciona isso na prática. Eu tenho Y é igual a X mais 3. Gente, o valor de A acompanha X. Eu quero que você entenda, né? Lembra direitinho que nenhuma letra está sozinha, né? Aqui acompanhando esse X aqui, né? Existe um número. Quem é esse número? É esse carinha aqui, ó. Tá vendo? É o meu 1. Então, A vale 1, B vale 3, não é isso? Beleza, show de bola. Então, como é que a gente fecha essa questão aí? Bora desenhar o gráfico dessa função? Como é que fica? Crescente ou decrescente? Crescente porque A é positivo, não é isso? Então,
Ó, a relação, como é que fica, o desenho do gráfico, tá vendo? Ó, o crescimento, ela, ó a setinha vermelha, ela da esquerda para a direita, ela está apontando para cima. Esse gráfico é ascendente. Se ele é ascendente, isso quer dizer que uma função ela é crescente. Então, toda vez que o valor de A positivo, função crescente. É só isso que eu quero que você memoriza. Tá ok? Tá de boa até aí? Posso ir para a função decrescente? Alguém teve dúvida? Tá ok. Então, Professor, oi. eu não entendi. Voltando aqui, ó. Você entendeu o conceito da função, ó. Voltando aqui no conceito. Eu preciso que você memorize só isso aqui, ó. Deixa eu pegar a canetinha aqui. Eu preciso que você memorize só essa parte que está de negrito, ó. Tá vendo? Tá aqui até aqui, ó. Vou botar um parêntese aqui, tá vendo? Então, se A for maior que zero, quando é maior que zero é positivo, não é isso? Então, toda vez que você olhar para x na minha função e o número que acompanha x for positivo, positivo é maior que zero, tá? Então, toda vez que o valor de x for positivo, a função ela será crescente, tá ok? Então, é olhar para o valor de A, o número que acompanha. Volto a dizer, esqueça a ordem da função. Tem muitas questões sacanas que o cara pega e inverte o valor de A e B e ele troca, não é? Então, sempre o valor de A vai estar acompanhando a incógnita x. Então, independente de onde esteja, você olha para o valor de x na equação, tá? Olhou para x é positivo, função crescente, ok? Então, a gente vai relacionar dessa forma aí, ok? Então, vamos fechar aqui, né? Volta ao gráfico agora. Entendeu aí quando o valor de x for positivo, a função crescente? Aí agora é só analisar o gráfico agora. Ó. Vamos analisar o gráfico, tá certo? Bora lá. Ó, o que eu tenho aí agora? Uma função x mais 3. A y é igual a x mais 3, ok? Então, y, ó, quem é que acompanha x? O número que acompanha x é 1. O número independente é b, é 3, tá? Bora marcar o gráfico, ó. Observa. Então, a função ela é crescente, ó. Como é que eu analiso um gráfico crescente? E toda vez que você analisar ele da esquerda para a direita, sempre, ó, da esquerda para a direita, ele é crescente, tá vendo? Ó, a setinha apontando para cima lá, tá vendo, ó? Professor, Então, oi. Professor, Tô te ouvindo. eu acho que fica mais fácil o senhor mostrando a ela o ponto 1 e o ponto 3, que aí ela vai ficar mais fácil dela entender esse gráfico. Mas, Porque aí eu sei onde é, mas se ela souber onde é, vai ficar mais fácil para ela entender. isso. Mas é porque eu preciso que ela entenda o valor que está aqui, ó, acompanhando x, tá? Então, o número que acompanha x, ele é positivo, tá? Por isso a reta é crescente, porque eu não vou mostrar nenhum número dentro do gráfico, Gilmar. Eu só desse gráfico eu só quero a compreensão momentânea de que ele é crescente. Então, eu só preciso memorizar que o número que acompanha x é positivo. Ah, entendi. Toda vez que ele é positivo, a reta ela é crescente, tá? Eu nem vou falar dos valores de B ali, porque, por exemplo, eu poderia, depois, na resolução das questões, nós vamos pegar esse valor aqui, que é o valor de B, esse valor aqui é 3, né? Esse valor aqui, ó, que nós já vimos, é a raiz da equação. É porque menos 3. Aqui, menos 3, perdão. Aqui é menos... Então, o que eu vou fazer? Esta minha equação, eu não vou mostrar esses valores, eu só quero o entendimento. O número que acompanha x é positivo, função crescente, tá? Eu vou apagar aqui que nós temos 10 minutos para fechar, só tem um slide, sabe? Eu entendi, professor, já. Eu vou mostrar, vamos mostrar a decrescente agora, que aí fecha logo. Se você tiver qualquer dúvida agora, a gente já tira agora na função decrescente, ó. Ó, na decrescente o que acontece? Ó, a função decrescente é aquela em que y diminui toda vez que x aumenta. O conceito é grandão. O que eu quero que você memorize? Está em negrito lá embaixo. Se o valor de A acompanha x, tá? Esse número que acompanha x aqui, ó,
Se ele for negativo, a função será decrescente. Veja, na função crescente, o gráfico era desse jeito. Se é o contrário, se do negativo é contrário do positivo, então a função vai ser o contrário, vai ter esse sentido, tá? Vou pegar a mesma função anterior e vou só colocar um valor negativo. Ó, presta atenção, ó. Observa que agora eu coloquei negativo aqui, ó, o número que acompanha x, tá? Ó, o número que acompanha x agora vale quanto? Ó ele aqui, ó. O número que acompanha x vale quanto? Vale menos 1. Tá vendo? Então, A vale menos 1, B vale mais 3. A mesma função anterior, que tinha um gráfico crescente, vamos projetar o gráfico dela aqui agora e o gráfico vai ser o quê? Decrescente, ó. Observa aqui, vou projetar o gráfico aí, ó. Ó o gráfico dele como é que fica. Ó, a mesma função, tá vendo? Só que agora ela vai ser o quê? Decrescente, tá? Ela vai ser descendente, tá? Então, eu tenho essa relação aí agora. Analisando da esquerda para a direita, toda vez que A for negativo, o número que acompanha X for negativo, olhei para X, X tem um sinal negativo, a função decrescente. Olhei para X, X é positivo, função crescente, não é isso? Então, A negativo, função que decrescente nesse sentido, tá ok? Então, a função ela fecha exatamente aí, tá ok, gente? Então, observa, esse slide ele finalizou, né? A nossa aula ela está terminando, não é isso? Nós vamos fazer o seguinte, nós temos 10 minutinhos aí agora. O que que eu vou fazer? Nós vamos finalizar esta aula. Eu vou voltar agora só com questões agora. Eu tenho 10 questões para fazer. Vocês querem que eu pare agora 5 minutinhos para vocês beber água enquanto eu refaço a nova aula agora, tá ok? Então, eu vou interromper e a gente volta aqui agora. A gente fecha com... ainda não. A gente volta para a relação agora, é isso? Então, vamos voltar daqui um pouquinho, finalizando todo o conceito, tá certo, gente? Então, eu vou fechar já esse slide aqui para não fazer confusão com o outro, que agora nós vamos ver só resolução de questões, ok? Então, já a gente volta, agora só resolvendo questões, agora é só bolo doido, agora é para dizer assim, entendeu ou não entendeu? Agora eu queria que vocês pegassem, né, vocês tentassem fazer um pouquinho, tentassem acompanhar. Ou não, a gente só acompanha, eu vou liberar as questões junto com os slides. Você vai tentar fazer depois em casa e depois olha no slide para ver se você conseguiu compreender tudo direitinho. E aí na nossa nova aula vai ser só tirando dúvidas sobre as resoluções. Eu vou liberar 10, as mesmas 10 que estão no slide, e depois vou liberar mais 10 para a gente tirar dúvida, tá certo? Então, 5 minutinhos aí para a galera aqui que tem aquela velha diarreia, pode ir no banheiro, daqui um pouco estamos de volta resolver questões, tá certo? Beleza?